Mas então, E o Crespo, Crespo, velho? o que ele fez pra mudar para mudar tanto assim? Não é nem só em termos de resultado, mas de como o time vem jogando. Eu falei aqui ontem, o gol do São Paulo contra o Juventude, pra mim, é o gol do campeonato. É um gol absurdo, assim, de É a troca de assinatura passe. dele, né? Assinatura dele, impressionante. E aquele jogo foi muito bom, né, do São Paulo. Teve um lance agora no jogo contra o Fluminense. Cara, é o também, gol que mais foi... bonito do São Paulo nos últimos 5 anos, assim. O time melhorou muito com ele. E eu acho que isso desmente algumas teses, até dos meus grandes amigos, Arnaldo e Tironi, por exemplo, principalmente o Arnaldo, de que o elenco não tinha teto para mais, né? Quem falava isso bastante era o Vitor Birner também. Então, isso... E teve uma discussão famosa dele com o Rodrigo Bueno. Os caras defendiam... Falando que o Mirassol era melhor que o São Paulo. Então. Grande Birner, também gosto muito dele. Mas não era. Não era. Então eu acho que, assim, ele conseguiu potencializar um time que tem bons jogadores. Não é um elenco excepcional. Não é, fato que não. Tem problemas, tem lacunas. Lateral direito é uma lacuna, por exemplo. Cara, o que o Crespo fez no São Paulo, eu acho que é a mesma coisa que você... Eu acho que você ia mudar um pouco dessa brincadeira que você fez, que o Sormani fez lá. Mesma coisa, cara. Eu vejo muito potencial ali. Não, tem bons jogadores. Muito, muito subaproveitado. E o Crespo mostrou isso no São Paulo. E aí você pega, assim, eu acho que tem 2 caras que são... 3, vou citar o Luciano também. Mas 3 caras que são chave nessa mudança do São Paulo. O Luciano, pelos fatores óbvios, né? Gols, assistências, a contribuição dele nesse sentido. Produção muito alta, jogando numa posição que é a dele, mais perto do gol. Eu acho que o Luciano é o melhor finalizador que o São Paulo tem, por exemplo. E muitas vezes ele jogava muito longe do gol. Exatamente. Isso atrapalhava muito o desenvolvimento dele. Mas eu acho que, além disso, 2 jogadores, e aí tem a ver com a característica do cara, o modelo e a leitura do técnico, né? Fazem muita diferença para essa nova fase do São Paulo. O Marcos Antônio e o Bobadilla. A dupla de meio campo hoje. O Marcos tem uma capacidade de saída de jogo incrível, como primeiro volante, que ele tá jogando assim, com o Zubeldia, com o Crespo, né? E aí ia ter um pouquinho de mérito do Zubeldia. O Zubeldia deu minutos para ele nesse ano. Ele foi titular em vários jogos com o Zubeldia. Muito por uma necessidade, mas foi. Então não tira o mérito do cara mesmo assim. Então acho que o Marcos é uma peça-chave na mudança do time. E o Bobadilla no sentido da ideia do jogo. Qual é a ideia do Crespo? O Crespo gosta muito de times que fazem perseguições muito longas quando vão marcar. Cada um pega o seu. Isso é muito comum no futebol sul-americano, principalmente, né? E ele é um técnico que gosta muito de trabalhar desse jeito. E para você trabalhar desse jeito, você precisa ter jogadores que tenham, assim, a caixa, né? No físico, para percorrer longas distâncias. O cara sai daqui, vai para lá, vai para outro lado e tal. E o Bobadilla faz muito bem isso. E essa era uma característica que ninguém tinha observado no Bobadilla desde que ele chegou no São Paulo. Ele chegou lá no ano passado, vindo do Cerro, né? Até o Palmeiras quis ele e tudo mais, jogou contra o Palmeiras, ou no ano retrasado ele chegou no Palmeiras. E aí muita gente olhou, um meio-campista, um segundo volante, beleza. E ele ficou lá no elenco, jogava muito raramente, e o Crespo enxergou nele essa possibilidade. E tanto que ele é titular pela primeira vez no jogo contra o Bragantino, eu tava em Bragança trabalhando nesse dia, e assim, quando saiu a escalação, eu falei, o Alisson deve ter sentido alguma coisa, né? A dupla é Alisson e Marcos Antônio. Bobadilla, titular, não tá bem, não faz um bom ano, não faz sentido ele ser titular. E aí depois, observando os jogos, o modelo, aquilo que ele quer, você fala, cara, faz muito sentido o Bobadilla ser titular. E ele vai ser, assim, não sei se até o fim do ano, mas pelo menos nesses próximos jogos ele vai ser. Porque na ideia do treinador ele encaixa muito bem. Então o que é isso? É o cara que, obviamente, chega com a ideia, o modelo dele, mas ele olha pro elenco e vê, esse cara aqui pode potencializar meu modelo. Ele pode ser um cara chave na minha ideia de jogo. E o Alisson já é um cara que não tem caixa para fazer esse encaixe de marcar longe, de sair do meio campo e ir lá na lateral e na outra lateral. Ele não tem esse físico. Ele é um jogador que tem outras características, outras qualidades. E o Bobadilla encaixou muito bem nisso. Então acho que esses dois, né, a dupla de volantes, mais o Luciano, são os principais pilares do time, da mudança e do trabalho do Crespo também. E aí o Luciano, acho que tem uma coisa interessante da gente acrescentar, que não tem muito a ver com tática ou coisa do tipo, né, porque o futebol também não é só isso, que é um pouco, isso é só um sentimento meu mesmo, do cara ter olhado para a situação. Quando o São Paulo volta da parada da Copa do Mundo de Clubes, joga com o Flamengo lá, toma aquele vareio no Maracanã, e ele não jogou aquele jogo que ele tava, para variar, suspenso. Ele olhou para aquela situação e, cara, o Lucas tá fora, o Oscar tá mais para lá do que para cá, o Caleri tá fora, alguém vai ter que assumir essa parada aqui. Vai ter que ser eu. E foi o que ele fez. Desde então foram 3 assistências e 3 gols em 4 jogos, né? 4 jogos, Bragantino e as 3 vitórias. Então é um cara também que acho que sim, pessoalmente ele olhou pro cenário e falou, vai ter que ser comigo, senão fudeu.
Se eu não abraçar isso aqui e puxar tecnicamente, liderar tecnicamente o time, não vai rolar. Eu acho que esse foi o grande mérito do Luciano, especificamente, nessa retomada, né? Dele assumir uma parada diferente. Cara, eu só tenho, como torcedor, eu só tenho um ídolo no São Paulo. Quem? Rogério. Só. Sério, cara? Por quê? É muito pessoal essa parada de ídolo, né? Fiquei curioso. Assim, tem o ídolo pessoal nosso, e por exemplo, o ídolo do clube. O Neymar é um ídolo do Santos, Sim. não é meu ídolo. O Dudu é um ídolo do Palmeiras. Entendi nesse sentido. Então, eu não sei. Eu acho que pra essa geração mais jovem, o Luciano é um ídolo. Porque ele tá há muito tempo no clube e também tem um pouco do personagem, né? O cara que briga, chuta a bandeirinha, faz gol em clássico, provoca o rival, faz gol em clássico. Assim, nos títulos que o São Paulo ganhou nesse período, ele foi reserva. Isso é curioso, né? Nos dois... Tem a Supercopa, né? Mas nos 2 títulos lá que o São Paulo ganhou, que é o Paulistão lá atrás com o Crespo, ele era reserva, tanto que ele entra no segundo tempo, faz até um gol na final contra o Palmeiras. E na Copa do Brasil ele virou reserva também. Na reta decisiva, quando chega o Lucas, ele vira reserva. Sim. Então isso é até muito louco, né? Porque embora eu acho que ele é um dos principais ídolos desse time, né, de hoje, o Lucas junto, claro, mas no momento mais decisivo, mais importante, ele estava fora. E ele aceitou bem esse status, principalmente na Copa do Brasil. Ele não foi um cara que, por ter se tornado reserva, fez bico, fez beiço, fez motim contra o treinador. Não, foi até ele um dos caras que puxou ali na festa do título, né, na entrevista do Dorival, pegou o microfone e falou do Dorival, esse cara aqui mudou o nosso dia a dia, tudo mais, mesmo ele virando reserva. Isso é curioso. Então eu acho que o modo dele ser e agir no jogo faz com que o torcedor se identifique com o cara. O cara vai lá, faz um gol no clássico, chuta a bandeirinha, o cara provoca o rival na entrevista. Quando o São Paulo eliminou o Palmeiras lá, ele provocou também no Allianz e tal. Então acho que isso faz com que o torcedor crie uma idolatria. Não é meu ídolo, assim, como torcedor, eu só tenho um, mas eu entendo quem tem ele como ídolo. E o Lucas, por ser um cara de muito tempo, voltou, foi importante no título, eu acho que também tem uma idolatria. Eu acho que desse elenco que o São Paulo tem hoje, acho que eles dois, para uns o Arboleda, acho que o Arboleda ficou um pouco queimado com a história da camisa do Palmeiras, para muita gente, né? Embora em campo ele... Grande Alviverde. Embora em campo ele seja, talvez, nesse período todo que ele tá aí, 7, 8 anos no São Paulo, um dos jogadores mais consistentes, mas não sei se a questão da camisa do Palmeiras te dá uma queimada nele, idolatria pra Qual a muita gente. expectativa desse trabalho do Crespo com relação a resultados? Você acha que com o Crespo o São Paulo se coloca numa posição de poder brigar por Copa do Brasil ou Libertadores? Não é favorito em nenhuma delas, o caminho na Libertadores principalmente é muito ingrato, né? O primeiro mata-mata já é muito difícil contra o Atlético Nacional. Se passar... De Morelos. E tem o Rinestrosa também, que todo mundo quer lá, joga muita bola. Não sei se ele vai estar lá até o mata-mata. Se passar Botafogo, provavelmente. Se passar Palmeiras, né? Então, horrível. É um caminho duro, né? Eu não acho que o São Paulo seja favorito na Copa Libertadores. E a Copa do Brasil aí depende do chaveamento. Por exemplo, agora já vai cair pelo menos um time grande, né? Importante, Palmeiras ou Corinthians. O Flamengo acho que vai passar pelo Atlético Mineiro. São Paulo passa pelo Atlético. São Paulo acho que desse primeiro mata-mata passa. Né? Fluminense e Inter. Vai depender muito do que vai acontecer mais adiante. Favorito ele não é. Pode ser que o chaveamento te coloque numa condição de lá na frente brigar. Mas, por exemplo, se der uma final São Paulo e Flamengo hoje, não acho que São Paulo tem a condição de ganhar uma final em 2 jogos do Flamengo. São Paulo e Palmeiras, tem sido equilibrado os jogos entre eles, mas não sei se venceria. Acho que... O Crespo já venceu o Abel numa final. Já venceu. Já perdeu também. Libertadores. O Crespo é responsável por uma mudança muito grande na forma do Abel enxergar algumas coisas do jogo, como a questão dos encaixes individuais, por exemplo. Ele não fazia. Ele começou a fazer quando ele enfrentou o Crespo. Ele enfrentou o Crespo, viu e olhou para aquilo e... Cara, é verdade, cara. E aí, a partir dali ele começou a fazer. Hoje o Palmeiras faz muito isso. Eu acho arriscadíssimo esse tipo. É um jogo arriscado. Muito. O Palmeiras já abriu clarões em diversos jogos. Chelsea passou a tocar a bola de primeira, abria clarão. É muito perigoso, cara. O Maresca leu muito bem isso. Pra jogar dessa forma, você precisa ter a coordenação muito grande entre os jogadores e um físico muito em dia. Porque você precisa ter, principalmente no meio campo, os caras que são as máquinas. Assim, quem fez durante muitos anos muito bem isso foi a Atalanta do Gasperini. E os caras marcavam um homem a homem o campo inteiro. O Palmeiras, alguns times do futebol brasileiro até fazem um homem a homem ali, meio campo e ataque, defesa, não faz Uma época no Grêmio os caras falavam que o Renato fazia isso, né?
Ele é um treinador que... Cuca que também. o Renato e O Cuca lá mais atrás, lá Cuca época no Palmeiras, do 16, fazia também fazia. no Atlético Mineiro. Isso é um jeito de marcar muito sul-americano, cara. É. De encaixe individual, muito sul-americano. É uma coisa da escola de futebol sul-americana. Dizem que é mais fácil você retomar a bola, né? Quando você tá assim. É que quando você tem uma referência Já individual... tá mordendo, perdeu, já isso. tá mordendo. Mas isso Já- o Guardiola fazia, só que na pós-perda, né? Ele era encaixe individual, mas lá em cima. Sim. Baixou a linha e já virava por zona, né? zona. Já fazer uma zona, um bloco de novo. Assim, você precisa ter uma capacidade física grande e é claro que em algum momento, né, isso pode te ajudar. Se você tem ali, uns caras muito físicos, encaixa bem organizado. Quem fez muito bem isso, e você falou do Cuca, né? Ele é um técnico que vê o futebol dessa forma no domingo, cara. O Galo fez um puta de um jogaço contra o Flamengo, do ponto de vista tático, assim, um jogo pra você olhar e é um jogo que dá uma baita análise. Até queria ter feito, mas enfim, não deu por outros compromissos. Mas dá uma baita análise, porque o Galo fez um jogo no Maracanã domingo, um jogo quase perfeito, cara. Eu comentei esse jogo lá na Jovem Pan, e assim, foi um pecado o gol que o Galo tomou, cara. Porque era um jogo pro Galo, não era um jogo pro Atlético perder. O Rony perdeu um O gol. Atlético jogou muito bem, cara, naquele Não dia. dava. Aliás, gente Cuca, da Rony alta perdeu. cúpula do Santos tá torcendo muito pro Cuca cair, viu? Não pro Cuca cair, pro Calma aí. Cuca cair. Eu gosto do Cuca, achei ele muito bom treinador, mas ele tem aquelas questões dele de... Segundo o Fábio Questões de Sormani. grupo. Tem umas questões aí que são meio complexas do A Cuca. gente